Olá pessoal do Crisma Como Eu Viver, muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre a EBD para jovens e o desafio da modernidade. E para tratar deste assunto, para falar sobre este assunto com muita propriedade, tem um convidado aqui, um ilustre convidado aqui conosco, nosso amigo Eduardo Ribeiro, né? Eu ia fazer a apresentação dele, a gente combinou que eu faria a apresentação dele, mas eu prefiro que ele dê um olá para nossos amigos, para você que está assistindo o nosso canal nesse momento, e ele mesmo se apresente. Primeiramente, muito obrigado pelo Valério ter convidado para esse bate-papo. Agradeço também a tua esposa, né, ter cedido o espaço aqui e tudo mais. Meu nome é Eduardo Ribeiro, sou professor também de Escola Bíblica Dominical, estudante de teologia, membro da Assembleia de Deus desde quando eu nasci, que já estão quase 30 anos. Ah, pouquinho. Não é tanta coisa assim, não. Quase 30 anos. E desde muito tempo sou professor de Escola Bíblica Dominical também, e também faço teatro, atuo, ministro, enfim. A gente, aonde que precisar, a gente tem entrado e tem feito a obra de Deus. Legal. No final do vídeo nós vamos deixar as informações direitinho para que, se você quiser encontrá-lo. Mas agora nós vamos falar do assunto que não quer calar, né? O motivo pelo qual você está aqui. Eu fiz umas perguntas que eu gostaria de estar abordando com você para que a gente possa estar discutindo sobre essa questão. Eu volto a dizer, o tema de hoje é a EBD para jovens e o desafio da modernidade. Certo? Bom, eu quero começar, Eduardo, te fazendo a seguinte questão, levantando a seguinte questão, né? Em face à modernidade e à sua era digital, onde tem-se muita informação em apenas um clique, a pessoa com o celular, por exemplo, na mão consegue pesquisar muita coisa, né, em muito pouco espaço de tempo, né? Com muita facilidade, inclusive, né? Essa questão atrelada a pouca ou até mesmo nenhuma familiaridade dos nossos jovens com os textos sagrados, os quais muitas vezes eles são considerados textos antigos, textos de difícil interpretação. Eu te pergunto, como você entende que deva ser a atuação de um professor de jovens em uma classe de EBD? Olhando para esses dois pontos, né, que você colocou, que é o avanço tecnológico, as informações com acesso a um clique, e a dificuldade, ou pouca dificuldade, ou muita dificuldade com os jovens em relação aos textos, né? Primeiro, o ponto de tecnologia, do avanço tecnológico é muito importante, é muito positivo. Então o professor ele precisa estar conectado com o jovem, conectado com o avanço tecnológico e tudo aquilo que está acontecendo. Não olhar isso como uma dificuldade, como uma barreira, como um desafio, mas olhar como uma ferramenta a mais para ajudar, até mesmo para a busca de informação, busca de conhecimento e até utilizar de todas essas ferramentas dentro de uma sala de escola bíblica dominical. Porque o jovem está conectado, então ele precisa se conectar com tudo que está acontecendo e conectar também com o jovem para o jovem se fazer, né, para se fazer entendido para o jovem. Enquanto a dificuldade com os textos, não vejo isso como problema, pelo contrário. Hoje temos acesso a várias traduções, até pela internet, como também já impresso, já vendendo aí um monte pelas livrarias do mundo afora. Tem Bíblia para todo tipo de gosto, vamos dizer assim. Exatamente. Tem isso aí, traduções diversas, traduções mais técnicas, traduções de linguagem atual, traduções para Libras, traduções também, exatamente, para fazer hermenêutico, para fazer exegese. Então, se o jovem tem dificuldade com o texto que é usado, né, na rotina da igreja, por que não pega uma tradução mais atual, uma tradução mais jovem, né? Tem Bíblia em quadrinhos, tem Bíblia ilustrada, então não tem dificuldade ou não tem desculpa para não usar o texto sagrado. Se tem dificuldade com uma linguagem, busque, né? Se atualize com uma linguagem que se faça assim, entendido. Então eu percebo que você vê essa questão da tecnologia de fácil acesso, igual eu estou aqui agora, de posse, né, claro, de uma ferramenta que eu consigo usar agora, pesquisar na internet, se eu quiser. E você vê isso então com bons olhos para a nossa moçada, para a nossa juventude, para, né, nossos jovens que estão nos assistindo agora. Isso é uma ferramenta que deve ser explorada com certeza. Sempre que possível, né? Isso, a sua audiência vai assistir esse vídeo pela internet, usando o computador. Senão não existiria, né? Exatamente, usando o smartphone, enfim. Então,
E esse é um questionamento que às vezes a igreja se priva, né? A igreja se fecha. Mas não adianta, a tecnologia está aí, ela precisa atualizar, precisa estar atenta às novidades e usar isso ao seu favor. Transmissão pela internet, usar a internet, usar as ferramentas para se atualizar, enfim, ela precisa estar usando isso ao seu favor. E aí eu tenho uma questãozinha final da pergunta que eu falo assim, como você entende que deva ser a atuação do professor? Certo, né? Por quê? Porque na sequência eu coloco aqui que na atualidade tudo é muito tecnológico, é o que nós estamos falando aqui, né? Tudo é muito tecnológico. Até mesmo as pessoas que são consideradas mais simples, de baixa renda, né, possuem acesso à internet. Sabemos que não são todos, mas isso tem cada vez mais estado ao alcance das pessoas. E inclusive a site de busca, né? E às vezes o professor está ensinando o assunto em sala de aula, né? E o aluno está lá, já no Google lá, ou em algum lugar, algum site de busca, pesquisando a informação, principalmente quando é alguma informação que gera dúvidas ou questionamentos em sala, né? Aí eu te pergunto, mas ainda assim, essa aqui é a questão. Muitos professores, mesmo diante dessa realidade que nós estamos discutindo, muitos professores de jovens insistem em dar aula lendo a revista na frente da classe. Não utiliza nenhum tipo de método de ensino, nenhum tipo de método didático e nem mesmo utilizam essas tecnologias a seu favor. E aí eu te pergunto, como você entende que deva ser o perfil, o novo, vamos dizer assim, né, o novo perfil de um professor nesse tempo digital, nesse tempo tecnológico? É um perfil de professor de jovens. Não tem como chegar com um perfil arcaico, né? Inflexível. Ele precisa ser flexível e entender que aquela geração ao qual eu estou tentando me comunicar com o professor é uma geração que está em outro nível, né? Já nasce sabendo mexer no celular, já nasce sabendo mexer no computador, então ele está 100% conectado. Então não adianta eu chegar com a minha geração ou a geração do professor, que é anos anteriores, totalmente arcaico, e querer chegar e me comunicar com o aluno. Aquele aluno, aquele jovem, aquele cristão que está ali, ele simplesmente não vai se sentir identificado, não vai se sentir à vontade naquela aula. E vai acontecer o quê? Não vai participar, não vai estar presente, as turmas que talvez tinham X, se eu tento forçar um perfil arcaico, a turma vai diminuir a frequência, né? A presença. Então, o perfil desse professor ele precisa estar altamente ou precisa estar atualizado. Então, não te interrompendo na linha de raciocínio, eu quero dizer para você, que é professor de escola dominical, que não estamos querendo aqui dizer que não deva utilizar os recursos que funcionam. Estamos ressaltando que estamos numa era tecnológica e você tem visto isso muito, cada vez mais sendo muito utilizado, e estamos querendo incentivar e fomentar a ideia de que isso deva ser incluído. Eu lembro que as pessoas olhavam com maus olhos quando alguém ia para o púlpito com um negócio desse aqui e botava o esboço aqui, ou até mesmo usava a própria Bíblia. Mas é um recurso que ajuda muito. Eu uso esse recurso para fazer meus esboços, por exemplo. Então, nossa finalidade aqui é dizer que existe o recurso e que precisa ser bem utilizado, já que está aí, né? Exatamente. E com isso, os professores podem facilitar a sua vida. Exatamente. Como, por exemplo, mostrar, usar um data show, né? Usar as informações coisas visuais. Simples, né? Não é demonizar tudo aquilo que é novo, pelo contrário. É olhar com bons olhos e o que eu posso usar esse novo para me comunicar com o jovem. Então não adianta eu falar assim, a internet é ruim. O jovem vai estar conectado na internet, ele vai estar usando as redes sociais, vai estar usando o Instagram. Então eu não posso chegar com um patamar superior àquela juventude, porque eu só vou afastar e até mesmo perder aquele jovem, né, para o mundo e tal, porque eu estou colocando barreiras e bloqueio na comunicação com aquele jovem. Então sim, precisa estar conectado no Instagram, precisa usar didáticas, métodos diversos. Por exemplo, filmes e séries, usar comparativos, né, para fazer conflitos ou usar como exemplos filmes de super-heróis, trazer temáticas desse assunto, porque o jovem vai se sentir empolgado, vai se sentir, vai ver uma identificação, poxa, eu assisti esse filme no final de semana e a minha igreja está trazendo um debate, um diálogo sobre aquele filme, trazendo referência a algum personagem bíblico ou trazendo referência a alguma parábola, então ele vai sentir aquilo que ele está acostumado. Então não colocar a Bíblia ou a igreja
como algo longe, afastado da realidade daquele jovem. É trazer uma conexão para que haja um equilíbrio e crescimento espiritual. Lembrando aí que essa conexão, discorda se você achar que deva, mas eu acho que essa conexão que a gente está falando, de usar filmes de super-heróis ou usar algo que está no alto no momento, né? Sim, a linguagem do jogo. Que está acontecendo agora, né? Às vezes vê um filme que está todo mundo falando e tal. Você pode pegar alguns trechos ali e aplicar no conhecimento. Eu não quero dizer com isso que vamos misturar o profano com o sagrado. Não misturar, mas utilizar o que está na mão, né? Utilizar a linguagem do jovem, a linguagem que está acontecendo agora para fazer ele enxergar verdades eternas, verdades que vão ficar que são espirituais, né? Vamos dizer assim. E até para facilitar o entendimento do jovem, né? Porque ele vai estar no dia a dia, vai estar no mundo, vai estar trabalhando, vai estar estudando, vai ter rodinha de discursos, de conversas que ele precisa saber como eu, cristão, vou atuar, eu vou me posicionar, eu vou falar. Vou só ficar calado? Não, ele é cristão, ele está incluso numa sociedade secular, né? A sociedade, o mundo, ele é secular, ele não é espiritual, ele não é religioso, ele é secular, tem diversos, né? Ele é plural, melhor dizendo, né? O mundo, o jovem, ele vai estar situado no universo plural. Então, como ele, cristão, jovem cristão, vai estar e como ele vai se posicionar nesse universo plural. Se a igreja não conversar sobre isso, se a igreja não trazer discurso sobre isso, se a igreja não trazer debate sobre isso, o que eu vou colocar no meio, o meu jovem cristão, no meio desse universo plural? Alguém altamente com brechas abertas, vão colocar assim, que eu não vou prepará-lo para encarar esse mundo. Inclusive Jesus, na oração sacerdotal dele, ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre. Que é o que eu entendo, né? Que dê a maturidade para que seja luz em meio às trevas, em meio ao mundo tão corrompido. Certo? Então, preparar realmente o jovem, aquele jovem, para enfrentar o dia a dia, a rotina, porque ele vai ser cristão não só dentro da igreja. Eu tenho uma outra questão aqui que eu gostaria de levantar. Deixa eu ler aqui para você. Sabemos que muitos professores são pegos meio que a laço, infelizmente, para dar aula na escola dominical. E às vezes, esse professor nem sempre quer estar lá na frente da classe. E por insistência da direção ou do pastor, ele, por muita relutância, ele acaba aceitando. Isso, portanto, para mim, tem dois aspectos não muito interessantes. Na verdade, tem mais de dois, mas eu quero ressaltar apenas dois. O primeiro é que demonstra a falta de recursos humanos disponíveis para atuar na escola bíblica dominical. E o segundo é que acabamos por levar para a sala de aula, para ministrar para os nossos jovens, pessoas que não têm nenhuma qualificação para uma classe de jovens. Pessoas que não têm nenhuma vontade de estar ali. Então, eu pergunto, como você entende que esta questão poderia ser resolvida? Aí entra algumas questões. A primeira dela e a principal que eu vejo é que Cristo já nos alertou isso, né? Que a seara é muito, muito grande, muito extensa, mas poucos são ceifeiros. Então não tem como escapar disso. A igreja sempre vai encontrar esse problema, vai ver lacunas a preencher, mas não terá mão de obra preparada, qualificada ou disponível para enviar para essa situação. Então a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Ponto. Dentro desse poucos, a igreja peca. Pega pessoas que talvez não tenham habilidade para tratar com o jovem, que é o nosso ponto central aqui da discussão. Pega pessoas que não têm o trato para liderar, para conversar com classes de idosos, com classe de senhoras, com juvenis, com adolescentes. Dentro desse pouco, ela precisa olhar, não pegar no laço, mas olha, Pedro Valério tem os jovens, ele tem uma boa receptividade junto ao grupo de jovens. Talvez ele não tenha, não é o caso, né, que todo mundo já sabe, mas talvez ele não tenha ainda uma preparação completa. Mas o jovem para ouvi-lo. Então vão enviar ele. Agora separa uma pessoa que o jovem não para ouvir. Né? Que a pessoa não tem nem um pouquinho de aptidão, nem um tato, vamos colocar assim, um tato para tratar com o jovem. Não vai adiantar. O que vai acontecer? Jovens frustrados dentro da igreja, jovens que não querem frequentar a igreja, jovem que sai da igreja e a igreja vai culpar o quê? Porque aquele jovem não quer se enquadrar dentro da igreja. Mas o jovem está se descobrindo ali com diversas coisas, né? Então ele não vai se ver identificado, representado dentro da igreja. Representatividade, que é uma fala atual, né? Mas aí você não está
defendendo, sei lá, né? A questão da geração que eles chamam de mimimi, geração de mimimi, o jovem isso, o jovem não pode aquilo, o jovem não pode aquilo, não é isso não, né? Não, mas precisa entender que são gerações diferentes. Eu tirei você dessa zona de conforto. A minha geração não é a geração de... a geração mimimi, não pode falar que senão o jovem sai da igreja, você não pode pressionar que tem que fazer tudo que o jovem quer. Será que é isso aí? Há conflitos. Há conflitos. Há várias gerações aí. A igreja é o universo plural também, né? Então há várias gerações ali. Então uma geração, exatamente, uma geração não vai estar no tempo e nem na energia que a outra. Então sempre vai ter esses conflitos, porém a igreja precisa tentar abraçar isso tudo. Né? Nem Cristo conseguiu abraçar. Ou na verdade. Corta. Corta. Você falou agora anteriormente, e agora me fugiu da memória o que eu ia falar.